Olá, Zappers! Boa tarde, meus lindos. Fala, seus Zapiamons! Como estão seus consagrados? A pergunta que fica pra hoje é: preguiça. Não conseguir corresponder ao que nós sabemos que precisa ser correspondido, ou culpa por não trabalharmos tanto quanto o capitalismo pede que trabalhemos. Valendo! Caramba, questão difícil. A princípio, eu acho que é os dois. Tem um momento lá que você não consegue corresponder às coisas que tem que serem feitas, né? E às vezes nem desculpa a gente tem, né? Pra ficar de preguiça mesmo. Às vezes pode ser confundida com leves traços de alguma patologia, algum desequilíbrio hormonal, alguma coisa do tipo. Isso até nos documentários sobre a preguiça como pecado fala disso, né? Que antigamente era considerado um demônio que subia no seu peito, outras vezes a pessoa não tinha virtudes, né? Ela era pecadora. Outras vezes eles perceberam que as pessoas ficavam doentes, acamadas com preguiça, né? Mas hoje em dia tem uma questão muito complicada que é: se você levar em consideração o parâmetro que o capitalismo quer que a gente viva, todos nós somos praticamente preguiçosos, né? Porque ultimamente a gente não tem conseguido muito, né? Assim, ter família, voar, descobrir a vacina o mais rápido possível, vacinar todo mundo o mais rápido possível, ir na igreja, ir no templo, ir na mesquita ao mesmo tempo, e voltar para casa e ter seus altares e fazer. Enquanto isso, eu estou fazendo 3 aulas online para ter tantos diplomas, e ao mesmo tempo que eu tô não só levando a minha avó no judô para ela ir junto com a avó do Alexandre, que a gente já sabe que ela vai no judô, que você já falou, mas também para eu estar fazendo judô junto com o Muay Thai e Taekwondo. Isso depois que eu já fiz uma sessão de academia e uma sessão de bronzeamento, é claro. E aí sim eu volto para casa, termino minha terceira faculdade, enquanto eu tô no ônibus voltando para casa com a minha avó, né? Aí sim eu posso parar para escutar um podcast, né? Que eu não posso parar completo. O ócio não é permitido. Você falou uma coisa curiosa, mano, de documentário citar que a preguiça tem algo a ver com um demônio sentado no seu peito, algo assim. Então você acha que preguiça tem a ver com peso? Tipo assim, você termina de bater um pratão de comida e aí você deita na cama, você sabe que você precisa escovar o dente, mas você tá muito pesado para levantar da cama, e você sabe que você precisa, só que o corpo tá meio que afundando na cama e você acaba cedendo. Você acaba ficando na cama mesmo, sabendo que precisaria levantar para escovar os dentes. Aí é o demônio do peso. Mas eu acho que a gula, mano, é uma das coisas que mais tira a sua vontade de fazer as coisas também, mano. É a mãe da preguiça. No Islã, né, o profeta Mohammed, salallahu alaihi wasallam, ele diz que, num dos hadiths dele, ele fala que a maioria dos pecados começa pela barriga, né? Então, quando você tá de bandu cheio, com a barriga cheia de feijão, é difícil você levantar para orar, ou para trabalhar, ou para estudar, ou para ajudar a sua família a fazer o bem. Você não consegue fazer nada, né, mano, de barriga cheia. Você só quer dormir e sentir fracassado, né? Então a melhor coisa que a gente faz pra nossa vida aí é comer menos, mano. Comer pouco e trabalhar muito. Muito interessante você falar isso, mano. Primeiro porque eu já li num livro o Gandhi dizendo que para nós nos controlarmos, a primeira coisa que a gente tem que controlar é a nossa boca.
E eu acho que em alguma medida ele tá certo sim, sabe? Tanto pelo hábito de comer, porque você vai tendo prazer com a comida, comendo, e sem pensar no seu bem-estar, na sua saúde. E também, e aí uma coisa que eu acho que me vem à mente por causa de Cristo, né? Que também alertou em relação ao difícil controle da boca, mas o que sai dela, né? Eu acho que o Marcos pode ajudar nessa parte aí da reflexão cristã sobre a boca. É muito interessante. Mas, porém, entretanto, eu queria dizer que o grande Mano Brown já falou que a mãe dos pecados capital é a vaidade. E é engraçado, né? Porque também tem o ditado de que saco vazio não para em pé, né? Ainda tem isso, né, velho? Nossa, e quando você começou a falar sobre essa questão da boca, eu pensei justamente na questão de falar mesmo, cara. E na Bíblia fala que é virtuoso quem consegue dominar a língua, cara. E fala também que a língua pode incendiar, velho, uma cidade inteira, colocar fogo na cidade. Então é uma coisa que tem que ser dominada mesmo, né? Antônio, que uma das virtudes é domínio próprio, né? E você dominar mesmo até o que você tá falando. Ô Marcos, eu tava falando com o Pedro, igual você viu nos rádios aí, que a gente fica muito ocupado durante a semana e quando chega meus domingos e que às vezes eu quero não fazer nada, eu fico meio atormentado com essa coisa. Não, eu preciso fazer alguma coisa e tirar minha bunda do sofá e eu não posso ficar simplesmente parado sem fazer nada, mexendo no celular. E é mais ou menos isso. Como é que você lida com suas folgas, mano? Você continua produtivo? Ou então você usa sua folga pra descansar mesmo, assim, sem fazer nada e, e, e só se divertindo, se entretendo com alguma coisa que você gosta, um filme, etc. Como é que você toca isso aí? Mano, acaba que eu não consigo não fazer nada, porque eu acabo me divertindo, assim, assistindo alguma coisa, né? Então, um filme, uma série. Por exemplo, você falou de domingo. O que tem acontecido é que na quinta-feira eu acabo. Eu fico de folga, porque eu não atendo na quinta e aí não tem muita coisa para fazer. Ah, mas aí eu trabalho domingo? Não. Mas domingo geralmente eu me ocupo das questões da igreja. Então eu vou na igreja de manhã, eu vou na igreja à noite. Então tem muito isso, sabe? Então acho que o que pega mesmo, velho, é que quinta-feira eu tento assim, não vou fazer nada hoje. Mas aí eu tô no celular, sabe? Aí eu assisto alguma coisa, entro no Netflix, entro em alguma coisa assim. Ou então dá uma oportunidade aqui, aí tem o meu brother aqui, né? Mora aqui no mesmo lote. Aí vamos jogar um Pokémon. Aí joga. Ou então conversa. Sabe? Inclusive, eu tava na roça no final de semana. E eu descobri que lá não é o lugar que tem silêncio, como a gente falou nos outros, como eu disse no outro podcast. Mas lá é o lugar que eu consigo colocar a perna pro alto. Literalmente, deitar na rede, ficar com a perna pro alto e não fazer nada. Nada mesmo, porque as pessoas de lá têm o costume de conversar muito, de sentar na área para conversar, porque é só isso que tem para fazer. Eles acordam muito cedo, eles cuidam do pasto, das coisas, e depois senta para conversar. Mas aí tem hora que, igual, dessa vez eu tava lá, não tinha ninguém lá. Aí eu pude deitar na rede, tinha até algumas tias minhas, estava na outra casa. Então, enquanto ela não vinha para sentar na área para conversar, eu conseguia deitar na rede e ficar com o pé para cima. Então lá não é que lá é silêncio só na roça, mas ficar à toa é só na roça. Lá eu consigo ficar com a perna pro ar. Mas eu percebi que lá é o dia inteiro o barulho do córrego, de uma cigarra, dos passarinhos. E à noite barulho de animal, assim. É o dia inteiro, velho. Grilo. Não tem como. E o córrego, você deita pra dormir, você fica escutando o córrego. Então não tem silêncio. Mas você pode ficar parado. Você fica à tarde assim, você lê um pouco, aí depois você fala, não vou ler mais. Aí você fica literalmente parado. O único lugar que eu consigo ficar parado é na roça. Mas eu não consigo ficar parado, assim. Eu escutei vocês falando, ou eu tô sempre arrumando uma coisa pra fazer, nem que seja um lazer, ou assim, ou me culpando, pô, eu devia estar fazendo isso, devia estar lendo mais. Aí eu vou e procuro uma coisa pra fazer.
Aí eu acho que como eu não consigo ficar parado me culpando, aí alguém me pede um favor, eu vou lá e faço. Tô sempre fazendo alguma coisa, cara, sempre. E aí se eu estiver fazendo um favor, eu falo, mas pelo menos eu não fiz aquilo que eu deveria estar fazendo, mas eu tava fazendo um favor pra outra pessoa. Ou seja, eu dou um jeito de modificar a preguiça, né? A preguiça de fazer o dever, eu transfiro, eu meio que me perdoo, né? Falo assim, não, dou uma desculpa, né? Não, já ajudei ali hoje e tal. Em vez de parar, sentar para trabalhar e depois ficar tranquilo para descansar. Eu mesmo assim, eu atendo vários dias da semana, só que eu não atendo o dia todo, né? Então só alguns pacientes. Mas esse dia que eu atendo, cara, eu tenho que estar descansado, senão eu não consigo escutar, eu acabo ficando com sono. Aí é bem complicado. Acho que o almoço tá pronto ali e minha mãe tá me chamando. No budismo existe um conceito chamado preguiça ativa, que é você fazer tudo menos aquilo que deve ser feito. Então é quando para você não estudar pro Enem, sabe? Você arruma a casa, você cuida do cachorro, você dá pirueta, quer dizer, você faz qualquer coisa menos aquilo que precisa ser feito. Um outro ponto que o Ivan falou também, que eu acho que tá dentro dessa questão cristã, acho que muitos autores da psicologia falam dessa neurose dominical, que é justamente ficar com vazio no domingo, de ter trabalhado, né, a semana toda e domingo quer dia de ficar à toa, nem consegue ficar à toa, sente um vazio, sente uma culpa, sente uma ansiedade e índice de ansiedades aumentando cada vez mais, né? E é engraçado porque aí os cristãos têm o costume, né, ultimamente, de no domingo ter essas práticas da igreja. Aí acaba que eu acho que meio que você não pensa nisso, sabe? Porque é como se você esperasse chegar domingo pra você fazer uma coisa importante, sabe? Mas não fazer só domingo, você já tá fazendo durante a semana também, né? Você vai nos cultos durante a semana. Mas é como se renovasse as forças no domingo e não sentisse um vazio, fraga. Justamente acho que eu vou estar envolvido ali naquela coisa. Mas ao mesmo tempo, o próprio Deus manda guardar um dia. Ele mesmo guarda um dia, né? Tá lá em Gênesis e os judeus têm esse costume, né? De guardar um dia. E com tudo, até mesmo na terra, você plantava por 6 anos e no 7º não plantava, sabe? Tem que ter essa coisa do descanso, né? Como que esses hábitos são interessantes mesmo até para o meio secular ou para as pessoas que não vivem, né? Então, assim, seria interessante você descansar sem culpa no domingo, né? Porque o dia, semana toda você trabalhou, né? Mas ainda assim vem aquela coisa, aquele vazio, né? Meio assim. Mas eu acho, mano, que é importante diferenciarmos a necessidade de parar quando ela vem, retornando lá o que eu falei no início, quando ela vem por uma demanda do capitalismo de que nós nos tornemos unicamente produtores, né, de modo que toda a vida se reduza ao trabalho, mas eu acho que a gente também tem que pensar no outro lado de não fazer nada que advém da finitude da nossa vida, né? Acho que uma coisa hoje eu vou fazer nada porque eu vivo numa sociedade capitalista que eu sei, que eu tô ligado, que se deixar me bota para trabalhar 24 horas por dia, assim, sem dormir, né? E ainda vão me premiar por isso, mas eu acho que tem também um aspecto, e eu não sei aí como que o Ivan se encaixa nisso, dele dizer que domingo se sente que tem que fazer alguma coisa, que é o do nós estamos vivos, mas vamos morrer, o que quer dizer que nós temos um tempo delimitado de vida. E que o dia de hoje desperdiçado é um dia que nunca mais retornará, porque eu não tenho a infinidade dos tempos para viver. E eu acho que é importante demarcarmos isso. Porque a gente pode acabar pensando na necessidade de fazer porque vamos morrer como modo de legitimar o capitalismo. E fazendo o contrário, entendeu?
a necessidade de descansarmos por conta do capitalismo justificar a nossa indolência e a nossa vontade de não ver que a gente vai morrer. Então a gente precisa fazer aquilo que é importante. Eu acho que a gente tem que pensar nesses dois modos de preguiça e de trabalho. Quando você fala isso, inverte a chave, né? No sentido de que eu não tenho que fazer por quantidade, desenfreadamente, que senão eu até antecipo a minha morte, né? Ou eu não vou estar vivendo, né? Que é pior ainda, né? Que eles falam que chegar no final da vida e perceber que você não viveu, né? Então, é fazer com qualidade, né? Assim, fazer aquilo que é valoroso, bem aquela pegada do Viktor Frankl, né? Que tem sentido, né? Fazer o que é importante e sem deixar para depois, né? E não fazer desenfreadamente para ter a desculpa de que você não tá fazendo de tudo e não precisa fazer nada, né? Mas inverte, né? Em vez de quantidade, qualidade, né? Uma qualidade de vida, digamos assim. Mais ou menos isso? Vocês estavam falando sobre preguiça, uma coisa que eu estava pensando nas coisas que levam a gente a abandonar a preguiça, sabe? Deixar de lado. E eu acho que, bom, eu percebo assim comigo, né? Não sei como é com as outras pessoas, mas eu vejo que as redes sociais têm um papel interessante para evitar isso aí, porque eu não sei vocês, mas uma das coisas que me estimula a trabalhar mais e cuidar mais dos meus assuntos pessoais, tirando o trabalho corriqueiro, né, do dia a dia, aquele que a gente faz para ganhar grana, mas tocar os projetos para frente, etc. Querendo ou não, a comparação que eu faço com o que outras pessoas fazem por aí. Então eu acho que as redes sociais, elas ajudam nisso, porque às vezes eu estou me sentindo preguiçoso e não quero fazer nada. Quando eu abro uma rede social, eu vejo meus amigos empenhados em projetos, fazendo coisas, abrindo empresas e buscando outras oportunidades. E aí eu fico pensando, pô, tá todo mundo correndo atrás das suas coisas e eu tô sentado aqui fazendo nada, sabe? Então isso me dá um estímulo. Acho que muitas vezes a gente cai na preguiça por a gente levar mais em consideração uma vontade momentânea do que o nosso projeto pessoal, nossa obra, né? Eu faço até uma distinção entre trabalho e obra, né? Porque o trabalho é uma coisa muito genérica. Qualquer coisa que o ser humano faz é trabalho, né? A modificação da natureza, qualquer ação de modificação da natureza que o homem faz é um trabalho. Só que para mim, quando eu penso em obra, eu penso naquilo que vai ficar, aquilo que vai permanecer ao longo da minha vida, o que eu vou deixar para as pessoas que ficaram, para minha família, o que eu vou construir e que vai permanecer e que vai dar mais frutos para mim, sabe? E quando eu vejo as pessoas empenhadas em fazerem suas coisas e, como o pessoal costuma falar, no corre deles, isso me dá um gás para eu seguir o meu próprio corre, sabe? Eu estou envolvido agora num coletivo, um coletivo artístico, né? O coletivo Primeira Arte. Até um abraço aí para o coletivo Primeira Arte estiver ouvindo aí. Que os caras são muito bons e, além de serem muito bons, eles são empenhados em fazer o máximo deles. Então eles estão sempre lançando coisas, lançando músicas e mandando letras. Então eu vejo que eles estão sempre trabalhando, sabe? Para o coletivo ir para frente, estão sempre fazendo coisas. Então isso me estimula isso me faz pensar, pô, olha aí, eles estão todo o tempo livre deles aí, o quanto eles podem, eles estão correndo atrás e buscando fazer o melhor, entendeu? Desculpa aí, gente, esse silêncio no final é porque meu gato tava fazendo merda aqui, cagando onde é que não devia. Eu tive que dar uma esfaqueada nele aqui. Eu acho que a luta contra a preguiça é uma luta contra o corpo, sabe?
o que que rola? Muitas vezes, porque o nosso corpo ele é imediatista, né? O nosso corpo quer o que ele quer agora. Para ele é o mais importante o que ele quer agora. Nossa mente, ela é planejadora, racional e ela pensa no futuro, muitas vezes. Quando a mente ela é capaz, né? Então, essa luta, né? Essa luta entre o que eu quero agora, muitas vezes é o quê? Deitar, descansar, comer um rango que eu gosto e sentar e não fazer nada. Só que aí vem aquela luta com a mente, né? Que a mente pensa, não, eu tenho que fazer minha obra, tenho que correr atrás das minhas coisas. Então eu acho que essa luta, essa preguiça, a luta contra a preguiça é uma coisa, uma guerra do corpo contra a alma, ou então o corpo contra a mente, sabe? Eu vejo meio dessa forma. Então, quando a gente cai na preguiça, deixa a preguiça ser mais forte, é quando a gente está deixando o momentâneo vencer o planejado, digamos assim. E isso não é o melhor, né? Não é ser humano totalmente. A gente tem, sim, que dar prioridade algumas vezes para o nosso momentâneo. Porém, o que fica é mais importante, né? É a nossa obra. Uma coisa que eu sempre tento ficar lembrando é o que é importante para mim no final das contas. O que é aquilo que eu quero chegar no fim da minha vida e quero ter a glória de falar, eu consegui, eu fiz. Então aqui os frutos do meu trabalho, agora eu posso usufruir e dividir com outras pessoas os frutos do meu trabalho, entendeu? Então eu estou sempre tentando manter isso na mente para que isso seja mais forte do que a minha necessidade atual, né? Que é de ficar parado, o que meu corpo quer, né? Que é o menos esforço possível e mais prazer momentâneo e tal. Eu acho que essa é a verdadeira guerra contra a preguiça, sabe? Querendo ou não, você viver satisfazendo aquilo que o seu corpo quer é um caminho sem saída. E é uma árvore que cujos frutos nunca ficam maduros. E da qual você come e você nunca se satisfaz. Entendeu? Porque satisfazer o corpo o tempo todo é algo que não termina porque um prazer puxa o outro, um prazer momentâneo puxa o outro, e um gozo puxa o outro. E esse gozo e esse prazer sempre vão ter que ser renovados, então você nunca consegue ficar plenamente satisfeito. Agora, as obras que demandam esforço e que são perenes, que duram muito tempo, essas sim, elas trazem um prazer maior e elas trazem uma satisfação a longo prazo e da qual você pode se orgulhar muito mais. E eu acho que esse aí, no fim das contas, é um dos grandes dilemas aí que chegam para as pessoas no domingo à tarde aí, que você está com tempo livre e você não sabe o que fazer, aí vem aquela coisa, o que eu faço? Eu fico aqui de bobeira, não faço nada, fico assistindo TV e não faço porcaria nenhuma, ou eu aproveito aqui e invisto meu tempo em fazer uma coisa que vai me render frutos, entendeu? É algo que eu estou sempre às voltas e também tentar medir até que ponto eu posso descansar mais e quanto eu posso descansar e não fazer nada e simplesmente relaxar, de forma que isso me traga apenas frutos positivos. Porque é preciso relaxar, é preciso não fazer nada às vezes, mas apenas o suficiente para que você tenha forças para voltar a fazer a sua obra, fazer suas coisas e não surtar, né? Então qual que é o equilíbrio disso, né? Então é isso que muitas vezes me assalta e que me faz pensar e decidir como usar melhor meu tempo, entendeu? E também tem a questão do medo, né, de chegar ao fim da vida sem ter feito nada. Conheço muitas pessoas que viveram uma vida inteira de nada, não fazem nada a vida toda, apenas suprem suas necessidades mais básicas, não deixam nada, não fazem nada, não criam nada. E isso é muito triste. Eu assim como muitas pessoas também, eu não quero chegar no fim da minha vida e tirar essa conclusão do tempo que passou, entendeu? Eu quero um legado, eu tenho uma biografia, né, a zelar, assim como todos nós, né? Uma coisa que eu penso também é que
o que diferencia os homens dos animais, sabe? Porque os animais, eles simplesmente seguem aquilo que é imediato, né? O instinto e aquilo que eles têm que resolver agora. Então eles estão sempre em busca de comer, beber, dormir e transar, sabe? E se reproduzir. São coisas que chegam para eles assim, com uma vontade momentânea, que eles têm que sanar aquilo para continuar vivos. São necessidades básicas, né? E eu fico pensando que o que o homem tem de diferente é justamente a sua capacidade racional, de planejamento, de trabalho consciente, né? Trabalho consciente. E deixar algo, modificar a natureza de forma mais ou menos fixa, entendeu? Modificar as coisas. Essa é a tarefa do homem, né? Então, eu penso que a luta contra a preguiça é uma luta contra a irracionalidade e uma luta por ser mais humano também, pensa bem, porque quando você trabalha, faz as suas coisas, age no mundo, você está fazendo aquilo que te torna mais humano, entendeu? Está exercendo a sua humanidade. Então, vencer a preguiça é vencer a nossa animalidade o quanto for necessário. A gente tem que ser um pouco animal também às vezes, né? Isso aí é normal. Mas fazendo com que o ser humano em nós vença a besta. Domingão aí, sol raiando, e dentro de casa, bebendo pinga e assistindo Rick and Morty o dia inteiro, cara. Porra, vamos brilhar, vamos ser glorioso e cabuloso, mano. Esse mirror, né? Tudo isso que eu falei se resume em: porra, mano, você não quer ser foda não, mano? Você quer ser um bostão? Então faz alguma coisa, cara, pelo amor de Deus. Levanta aí, vai carpir um lote. Você apontou como qualidade das redes sociais aquilo que a maioria das pessoas aponta como defeito, que é a possibilidade de comparação, né? A maioria das pessoas diz que, comparando-se com outras pessoas nas redes sociais, se sentem mal devido a não estarem naquele nível de qualidade ou excelência na vida, enquanto o trabalho, o progresso dos outros é estimulante para você. Eu tenho a tendência a me comportar como você falou, irmão. Ver outras pessoas fazendo aquilo que por qualquer motivo eu ainda não sou capaz de fazer, primeiro que me causa admiração. O primeiro sentimento, sensação que eu tenho é ficar admirado com aquilo. Pensar como que alguém pode fazer isso, como que é possível e tal. Como que deve ser uma pessoa capaz de se fazer uma coisa do tipo. E segundo, a partir dessa admiração, eu vejo que a pessoa faz e tal, eu passo a desejar. Eu falo, nossa, se essa pessoa faz essa coisa incrível, é possível que eu faça também. E isso me estimula. Exemplo, né? Ivan, você sabe que, e eu vou repetir aqui o que eu falei outras vezes, o meu receio é que essa vontade de enobrecer sua alma através de uma obra que seja perene e que sirva a outras pessoas, ou seja, que essa sua vontade, como você falou, de obrar, que é no fundo uma atitude altruísta, né, de modo que você legue às pessoas algo para além do seu próprio desfrute pessoal, posto que você considera que a obra dure para além da morte, né? Em tese você já não seria mais capaz de desfrutá-la. O meu receio é que essa vontade de nobreza acabe sendo instrumentalizada em prol de trabalhos que são, se não são única e exclusivamente de caráter de sobrevivência, ter meu ganha-pão, eles acabem explorando esse nosso impulso de deixar algo para a posteridade em prol de propósitos egoístas de outras pessoas. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que discernir. Agora, assim que discernido, se é que tem como, eu concordo completamente com você.
Eu acho que um dos modos ideais de se viver é aquele que nós nos responsabilizamos uns pelos outros, inclusive para além de nossa própria passagem breve na Terra. Acho que quando nós alçamos esse ponto em que aquilo que nós fazemos consta, inclusive, para além de nossa morte, a gente está numa zona que é muito difícil a gente poder dizer se ainda estamos aqui num campo desse egoísmo saudável, que é o egoísmo de poder sobreviver, entende? Porque se você criou algo que aqui a gente tá chamando de obra, que vai ficar para depois da sua morte, é impossível você desfrutar dela, dessa coisa, dessa obra. Então acho que a gente tá numa zona que é muito difícil que a gente consiga remeter esse impulso ao egoísmo crasso, ao egoísmo mesmo, talvez mais básico. Eu também carrego isso comigo. Um dos meus receios, eu imagino que deve ser desesperador, é topar com o fim de minha vida e descobrir que minha vida inteira foi um desperdício. E acho que deve ser desesperador porque você não tem como arrumar, né? Qualquer outra coisa você tem como arrumar, menos o desperdício de tempo, que é desperdício de vida no final das contas. E também concordo que se nós abordarmos o corpo a partir da lei do mínimo esforço, que algumas vezes aí é utilizada para explicar comportamentos humanos, às vezes para explicar até mesmo o comportamento natural, né? De que a natureza realizaria aquilo que precisa realizar buscando não desperdiçar energia, eu concordo que o corpo seria essa espécie de entrave para a obra do espírito, ou a mente, ou essa outra coisa que não é material, como o computador, o celular, né? Que é imaterial, eu concordo. E aí eu acho legal a gente pensar naquela ideia romana, né? Corpo são, mente sã. A gente tem que ter um alinhamento corpo e mente para nem o corpo sabotar a mente com sua preguiça, mas também nem a mente sabotar o corpo, né? Porque eu acho que um dos modos da gente abordar, por exemplo, a ansiedade, não é só o corpo que não consegue corresponder à minha mente. Mas às vezes é a minha mente que não corresponde ao corpo. O meu corpo estando num ritmo, num fluxo muito bom, mas uma mente muito acelerada que não consegue compreender que o corpo e as coisas materiais têm seu próprio ritmo que deve ser respeitado. Não, mano, total. Particularmente, eu nunca tive essa questão de ver essas pessoas nas redes sociais e ficar triste porque elas têm um corpo definido, ou porque elas estão viajando para Cancún, no México, fraga. Ou porque elas têm um namorado ou uma namorada bonitos, fraga. Nunca tive isso, fraga. Mas ou eu via e tipo assim, legal, pronto, próxima coisa. Ou então eu vejo, igual você falou assim, eu vejo algo legal, sinto admiração pela pessoa, e aí eu fico pensando, cara, queria ser como ela, sabe? Mas mas aquele que queria ser como ela, tipo assim, ter a garra, ter a força da pessoa, conseguir realizar aquela coisa legal que ela tá fazendo. Não aquela coisa de, ela queria ser como ela, mas não sou, então, que triste que eu sou, que miserável. Não, tipo assim, ou eu ignoro, ou eu simplesmente sinto admirado e isso me dá um impulso para fazer algo melhor, fraga. Depende da intenção da pessoa, de como ela é, entendeu? Pra você ver, né, que no mundo, nos fatos, né, não há julgamento de valor, né, fora do ser humano, né? Pois é, o pessoal sempre destaca isso como ponto negativo. Agora que o Ivan falou, que eu parei pra pensar nisso também. Às vezes eu olho assim, algumas pessoas que eram da minha sala, alguns amigos de infância que eu joguei bola na rua. Aí os caras estão com a própria empresa, estão com a clínica, estão desembolando aula. Eu fiz assim, cara, que bacana, velho. Fico muito feliz. Eu jogava bola com esse cara, agora a gente tá. Ele tá desembolando e eu tenho que desembolar também, velho, e tal. Tenho que trocar ideia com ele, como que tá as coisas e trocar figurinha, não, como é que tá sendo teu próprio negócio, não, é difícil isso, é difícil aquilo. Não só me inspira,
como eu sempre estou disponível e também, né, quando a pessoa tá, para trocar essa ideia, para ir aprendendo e crescendo também, né, junto, colando todo mundo e vambora. E isso é muito bacana mesmo, cara. Essa coisa de morrer não deixar nada também me ocorre assim também. E tem vezes até, o Ivan, que eu tô na rua, em algum lugar, eu penso assim, se me acontece uma fatalidade agora, eu espero que as pessoas juntem todas as coisas que eu escrevi, tipo, os poemas e tal, mesmo não sendo bom, e publiquem, sei lá, fraga. Sei lá, pelo menos deixei alguma coisa escrita. Ou pelo menos publicar, tipo, pra uma homenagem, fraga. Mas mesmo assim eu paro e penso, poxa, eu deveria eu mesmo estar fazendo, escrevendo, deixando uma obra, alguma coisa, né? Mas às vezes me vem esse pensamento, poxa, se acontecer do nada, será que tá deixando alguma coisa? Será que o que tá já dá pra publicar? Será que eu já ajudei alguém efetivamente, né? Assim, se a pessoa vai continuar a vida dela, vai dar bom. Tem muito isso também. Parecia que você fosse dizer as pessoas reunirem tudo e jogar fora.